Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, faço parte da equipe de marketing da Dimensional e vamos iniciar aí mais um treinamento ao vivo, hoje com a participação da White Miller. O tema do webinar de hoje é Segurança e Custo-Benefício, descubra o novo DPS da White Miller, né? O palestrante de hoje é o Eliseu Nunes, ele é suporte técnico da White Miller. Eliseu, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Eliseu, eu faço parte da Vai Miller Conexel. Sou responsável aí pelo suporte técnico voltado aos canais de distribuição. Então, meu nome é Eliseu Nunes, eu sou engenheiro de controle e automação, também técnico, e atuo aqui no suporte técnico da Vai Miller Conexel. Eu vou começando o treinamento mostrando um vídeo sobre a Vai Miller, né? Um vídeo bem rápido aí, demonstrando tudo que nós temos. A Weidmiller teve a sua fundação em 1850, fundação atuando na área têxtil, né? Então começou ali fabricando botões, então desde sempre voltada aí para conexões. E em 1948 foi lançado aí o famoso Born Sac, né? Com um nome tão forte no mercado, Sac, que a gente fala, a gente brinca, né? Ficou parecido com Bombril, com Gillette, né? Porque se tornou referência aí, então quando a pessoa vai comprar um Born, ele fala o saque, mas o saque é apenas aí da Weidmiller Conexel. E a nossa sede fica ali em Detmold, na Alemanha. Então nós estamos onde nossos clientes estão. Aqui um pouco da operação da Weidmiller. Então a nossa sede é em Detmold, ali na Alemanha. Estamos espalhados aí em 31 locais, mais de 60 representantes aí em países diferentes, e nós do Brasil estamos no estado de São Paulo, em Diadema. Um pouco da nossa fábrica aqui em Diadema, né, no ABC Paulista. Então, esse ano nós fazemos 50 anos aqui no Brasil. E por que Weidmiller, Conexel, como que aconteceu isso? Então, em 1975, fundou a Conexel aqui no Brasil, e a Weidmiller já tinha cooperação aí na Conexel. Em 2011, a Weidmiller comprou aí todas as ações da Conexel, tendo aí 100% da empresa. Então, por que nós continuamos aí com o Conexel, né? Porque Conexel é muito forte no mercado, então nós somos a Weidmiller Conexel. Então, pode nos chamar de Weidmiller, pode nos chamar de Conexel. E o nosso diferencial é que nós temos fabricação de alguns itens aqui no Brasil. Então, isso que nos diferencia aí no mercado, aí, oferecendo soluções customizadas para os seus clientes. Também um pouquinho dos nossos mercados, né, onde a Weidmiller atua atualmente, né, então nós temos um portfólio aí com mais de 30 mil itens. Nós atuamos aí nos ramos de máquinas, automação industrial, energia, processos, transportes, infraestrutura, fabricante de dispositivos. Então, em diversos setores, nós temos componentes aí para auxiliar os nossos clientes. E um dos nossos lemas é tudo que você precisa em um só lugar. Então, com um portfólio muito completo, né? Então, nós temos desde fontes, suítes industriais,
medidores de energia, relés, DPS, relés de estado sólido, trilhos, abraçadeiras, fusíveis eletrônicos, conversores, tomadas industriais, TCs, diversos itens aí em nosso portfólio. Então, tudo que você precisa para um painel elétrico, a Weidmiller Conexel tem em seu portfólio. Começando, né, um pouco dos nossos itens, né, começando a entrada de energia. Então, flanges e prensa-cabos, né, então prensa-cabos aí tanto nacionais também com um custo muito bom, Cabitight também para entrada aí de fios de sensores, fios de energia, diversos tipos de cabos, bornes para altas correntes, prensa-cabos aí de inox para ambientes explosivos, né? Então, prensa-cabos à prova de explosão e tomadas multipolares. Além das tomadas multipolares comuns, né, também temos as tomadas industriais modo plug. Então é interessante que você pode customizar, né, como nós temos uma engenharia aqui no Brasil, nós podemos aí projetar diversos modelos. Então, entradas pneumáticas na sua tomada multipolar, entradas aí para RJ45, sinais aí para sinais, entrada de sinais, entrada de potência, diversos tipos aí de conectores para cabos, para alta tensão também possuímos. Distribuidores aí de energia. Então, caso alguém não saiba o que é um distribuidor de energia, entra aqui, por exemplo, um cabo com uma bitola superior, 10 milímetros, 30 milímetros, e sai outras derivações aí para cabos, por exemplo, 5 cabos de 5 milímetros, 6 milímetros, para você fazer uma derivação da carga. Então, temos a linha WPD, que é a linha parafuso, e também as linhas push-in, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, temos AWPD, APP, ALO, também nós temos aí a parte de distribuição de energia. E em destaque, né, a linha APP. Bem interessante, né, porque é possível você utilizar portas fusíveis, fusíveis com LED, e também ele é seccionável, né, para você abrir o circuito ou fechar o circuito, e também diversos acessórios. Em destaque aqui temos jumpers, e para bitolas aí de 10, de 6,5, nós temos aí a parte de distribuição de energia. Diversos modelos de bornes, né? Somos muito conhecidos pela linha SAC, a linha parafuso. Também possuímos algumas evoluções, né? Como borne mola, borne push-in, borne snap-in. Também bornes aí com componentes eletrônicos, bornes seccionáveis, né? Como eu mencionei anteriormente, bornes que você consegue abrir ou fechar o circuito. E também bornes porta-fusíveis. Em destaque, nós trouxemos aqui duas linhas, né? A linha de push-in lateral e também a linha snap-in. Então é interessante a linha de push-in lateral. Normalmente, as linhas push-ins são com entrada frontal aqui, por cima, né? Então, você precisa fazer uma dobra no cabo. Nós temos aqui um modelo com push-in lateral. Então, a fiação limpa, sem raio de curvatura saliente. Então, você, na sua instalação, fica aí uma instalação reta aqui, né, sem a dobragem dos cabos. E é interessante que ele é push-in. Então, push-in é necessário aí, para você vencer uma resistência mecânica, você precisa de um terminal Helios no seu cabo. Porém, temos também evoluções que eu vou mencionar aqui posteriormente, que é a snap-in, que você não necessita de terminais aí no cabo, apenas você precisa decapar. A linha snap-in, que inclusive eu trouxe um vídeo para demonstrar isso, então não é necessário ferramenta, não é necessário terminal, e é uma linha aí bem interessante para ambientes com vibração, tem uma alta resistência. Eu vou mostrar um vídeo aí demonstrando como é a aplicação desse borne.
Demonstrei um pouco como funciona o puxim, né? E aqui temos um estudo de tempo, né? Então, aqui nós temos a linha parafuso, mola, puxim e snap-in. Então, nós temos aproximadamente com a linha puxim 65% do ganho de tempo sobre a linha parafuso e a linha snap-in aí até 85% de ganho aí na operação. Então, sabemos que o Borne saque, o Borne parafuso ainda é muito vendido no Brasil, né? Mas também temos aí evoluções aí para ambientes com vibração e também nós sabemos que na indústria tempo é dinheiro. Aqui um pouquinho do funcionamento, né? Nós falamos internamente que ele é uma ratoeira, né? Então você arma aqui o Borne, insere o cabo e ele fecha aqui a conexão. E é interessante, né, que ele realiza essa curvatura tendo uma resistência mecânica ainda maior. E apenas precisa da ferramenta, né, de uma chave de fenda, apenas para retirar o cabo. Então, uma solução muito confiável, né, de conexão. Continuando, né, falando também um pouco da parte de medição, aferição e proteção. Então, dentro do nosso portfólio, nós temos transformadores de corrente, né, os TCs, blocos de aferição, multimedidores aí de energia, analisadores de energia e DPS, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí sobre os DPS. E em destaque, eu trouxe aqui a linha TTB. Então é um Borne puxim, né? Então é um bloco de aferição puxim, que ele tem aí ponto de prova, alavancas, um jumper, né? Temos também, é possível você plugar aqui outros Bornes e o dispositivo para bloqueio aí, para evitar aí que alguém realize o seccionamento. E aqui um pouquinho como ele funciona. Nós chamamos aqui de make for break. Então é interessante, né, nos blocos de aferição normal, para você realizar aí a aferição é necessário você colocar um jumper e depois abrir o circuito. Aqui, em apenas um movimento de alavanca, você já realiza aqui a função que o jumper iria fazer, né? Então ele jumpeia e depois você abre o circuito. Então aí evita problemas futuros e também durante a operação, né? Sabemos do risco que é. Então isso aí traz a segurança, esse make for break que nós falamos, segurança aí durante a manutenção ou a aferição aí do seu sistema. Possuímos também relés, conversores de sinais, né? Então, relés de estado sólido, relés eletromecânicos, relés de potência, relés com funções, né? De timer, relés safety, diversos tipos de relés, né? Os mais utilizados aí no mercado
e também conversores de sinais. É interessante tanto os relés quanto os conversores, nós temos aí linhas importadas e também linhas nacionais fabricadas aqui no Brasil com um custo muito bom e com a qualidade da Weidmiller, da Conexel. Toda a parte também de sistemas de alimentação, então fontes de energia, UPS de baterias, conversores DC-DC, módulo de diodo, módulo de redundância nós possuímos e também fusível eletrônico. Então é bem interessante aí uma inovação do mercado, fusível eletrônico. Normalmente os fusíveis convencionais, quando queima, você precisa realizar a troca. Já os fusíveis eletrônicos, você apenas rearma, né? Tanto pessoalmente, você vem aqui, aperta um botão e rearma o fusível, sem a necessidade de trocas, e possuímos aí o Top Guard, que você consegue fazer esse monitoramento remoto e o rearme também remoto. Um pouco sobre as nossas linhas aí de fontes, né? Nós temos o modelo ProPM, que é o famoso modelo churrasqueira, né? Que o pessoal utiliza bastante aí em fitas de LED, em câmeras, né? E outros modelos aí, o Instapower, a Probas, a Proeco aí, a queridinha do pessoal, né? Então, no mercado aí, na indústria, você vê muito dessa fonte. E também o Promax e a Protop, né? Então, pelo nome já diz, né? O Protop é a nossa linha top aí de fontes, que é possível também realizar com a comunicação IO-Link, você consegue fazer o monitoramento dessa fonte. E é interessante, né, que o MTBF dessas fontes, né, a vida útil dessas fontes é bem alto. Então, tem diversos clientes nossos, né, que têm há muitos anos essas fontes e recomenda, né, para os outros porque é uma fonte aí que dura diversos anos. Toda a parte também de conexão do painel para o campo. Então, conectores SAI, né, conectores aí distribuidores de energia ou de sinal, cabos RJ45, cabos para sensores e atuadores, então cabos M8, M12, M23, controladores de distribuição de tensão, cabos de fibra ótica, então também temos aí conectores RJ45, conectores aí para trilho, e em destaque o nosso conector Free2, né, que a gente fala que você não é necessário ter ferramentas para realizar crimpagem desse conector RJ45. Então, acredito que assim como eu, né, você já tentou aí realizar a crimpagem aí de conectores RJ45 e você erra umas duas, três vezes para depois acertar uma. É interessante esse que você não é necessário ferramentas aí, o alicate para fazer a crimpagem, e também ele é reutilizável, então você pode reutilizar até 10 vezes. Então, caso haja algum problema no cabo, você pode utilizar esse mesmo conector em outro cabo. E é bem fácil, né? Então, aqui você tem as cores, né, da sequência dos cabos, e você só fecha o conector, ele está crimpado, então é bem fácil aí a utilização desse conector e também é bem resistente, né? Então voltado aí para a área industrial ou até mesmo residencial, aí um conector bem resistente. Frontcom é bem interessante também, né? A interface de serviço totalmente aí modular, então você consegue colocar uma tomada, uma entrada aí de rede, uma entrada USB ou de HDMI e você coloca na frente do painel elétrico, para evitar de você ficar abrindo o painel, às vezes para acessar uma tomada, acessar um ponto de rede, e aqui você facilita aí a vida do operador, e também caso queira fazer uma manutenção, né, você tem um ponto de tomada e um ponto de energia. É interessante que tem com chave ou sem a chave, e como eu mencionei anteriormente, ele é totalmente modular, então você consegue montar aí a sua interface de serviço da sua melhor escolha. E entrando no assunto, né, desse webinar, que são os DPS. Então, o que é um DPS? DPS, né, é uma abreviação aí do que significa Dispositivo de Proteção contra Surtos.
É um dispositivo que protege instalações elétricas contra surtos de tensão. Atua desviando a sobretensão para o sistema de aterramento. Então, toda a sobretensão que vem da sua rede, ele desvia para o terra, evitando aí que entre dentro da sua linha, dos seus equipamentos. Principalmente contra aí descargas atmosféricas, né, que são os raios e surtos de rede elétrica. Então, os famosos apagões, né, que talvez com muitas chuvas, caiu árvores e tem sempre essas quedas de energias gerando surtos aí na rede elétrica. E realizando alguns estudos, né, descobrimos que o Brasil é líder mundial em incidência de raios. Então, o Brasil também é o país dos raios, né? Antigamente falaria que o Brasil é o país do futebol, mas hoje em dia nós não podemos falar isso, né? Hoje em dia, então, o Brasil é líder aí em incidência de raios. E aqui como funciona um pouco o DPS, né? Então, ele protege os equipamentos eletrônicos, evitando a queima de aparelhos por picos de energia. Aumenta a vida útil da instalação. Eu acredito que você conheça alguém que já passou por isso, né? Talvez uma sobretensão que ocorreu queimou algum equipamento, seja uma geladeira, uma televisão. Então, talvez se tivesse instalado um DPS, não ocorreria isso. Reduz aí os prejuízos financeiros com manutenção e troca de equipamentos e garante conformidade com as normas técnicas com a NBR 5410. Então, todas as novas instalações é obrigatório ter o DPS. E aqui como funciona um DPS, né? Aqui nós simulamos um raio caindo na linha, na sua instalação, e aqui instalado um DPS, você liga na sua fase e joga para o terra, né? Então a sobretensão ela sempre procura o caminho mais curto, que é o terra. E aqui desviando aí a sobretensão para o terra. Vou mostrar um videozinho demonstrando a instalação de um DPS. We are on the way. I know. You could have called earlier. Thanks. Neste vídeo vimos o desespero do cliente ali, né? Vendo que ocorreria uma sobretensão. E aí os agentes da Weidmiller instalando aí o DPS e trazendo aí a segurança para o seu sistema, né? Para o seu circuito. Continuando falando sobre os DPS, né? Falar um pouco sobre os elementos, né? Que constituem aí um DPS. Então, são dois elementos, né? Então, são o varistor ou
o centelhador, né? Então, o varistor é um componente que ajusta a sua resistência conforme a tensão. Sob tensões normais, ele tem uma alta resistência que não conduz. E durante surtos de tensão, sua resistência diminui, permitindo que a corrente seja desviada, protegendo o equipamento, e isso que permite o funcionamento do DPS. Então, esse varistor está dentro do DPS, né, um elemento eletrônico, e quando o DPS está funcionando de forma normal, né, o sistema está operando de forma normal, ele tem uma resistência, então não passa tensão nenhuma ali. E quando há uma sobretensão, então essa resistência diminui e o DPS atua aí enviando para o terra a sobretensão. E o centelhador é um componente de proteção que cria um arco elétrico quando a tensão entre os seus terminais ultrapassa um limite. Então o centelhador ele possui um gás que quando em operação normal não ioniza esse gás, e quando há uma sobretensão, ioniza esse gás e ele envia o surto diretamente para o terra. Então são esses dois elementos, né? O varistor e o centelhador. Quais são as principais características do DPS? Ele possui três classes, né? Então, começando com a classe 1, ele protege contra descargas diretas de raio, desviando correntes altas para o aterramento. Então, normalmente, na entrada de energia. Então, quando o DPS ele é classe 1, normalmente ele é instalado na entrada de energia. Classe 2, ele protege contra surtos indiretos. Então, com raios próximos ou flutuações na rede, sendo instalados em quadros de distribuição. Então, normalmente, o mais utilizado no mercado aí é o classe 2 e também o classe 1. Mas eu vou falar um pouquinho para frente que um não anula o outro. Então, para ter uma proteção completa, é interessante ter aí as três classes, né? E o classe 3, ele protege equipamentos sensíveis, né? De surtos menores, sendo instalado próximos ao dispositivo. Então, você instala em série ou em paralelo com o dispositivo, trazendo proteção para equipamentos sensíveis. E uma observação, né? Então, a escolha do DPS da proteção necessária é uma combinação das três classes. Pode ser usada para uma proteção completa. Então, para ter uma proteção completa, né, é interessante ter as três classes aí, as três classes instaladas. Então, aí, a classe 1 na entrada de energia, a classe 2 aí no quadro de distribuição e a classe 3 próximo ao dispositivo. Então, realizando aí esse conjunto aí de classes, tendo uma proteção aí completa. Quais são as principais características de um DPS? Tensão nominal, que deve ser igual ou ligeiramente superior à tensão do sistema, para evitar ativação durante a operação normal. Então, por exemplo, a sua rede ela é 110, você precisa de um DPS de 175 volts. Se sua rede ela é 220 e você colocar um DPS de 175, sempre vai estar acionado o DPS. Então, isso é de forma incorreta. Então, tem que ser superior aí à sua entrada de energia. A corrente de impulso é a corrente máxima que o DPS pode suportar durante um surto. Corrente de descarga nominal, então é a corrente que o DPS suporta sem falhar, pelo menos 15 vezes. Então, 15 vezes ele suporta essa corrente de descarga nominal. E a corrente máxima de carga aí que ele suporta apenas uma vez. Após isso, é necessário realizar a troca do DPS. E quanto maior, né, essa corrente de descarga, melhor é a proteção do seu sistema. E a tensão residual deve ser menor do que a tensão suportável dos equipamentos protegidos. Quanto menor o valor do UP, maior é a proteção aos dispositivos. Então, essa tensão residual tem que ser menor da tensão suportada aí pelos dispositivos que estarão posteriormente ao DPS. Então, nós possuímos duas linhas de DPS, né? Então, a nossa linha importada e a nossa linha nacional, que o destaque, né, desse webinar é a nossa linha
nacional, mas também vou falar um pouco da nossa linha importada de DPS. Então, temos diversos modelos, né? Então, o AC, que é o mais utilizado, e também o DC aí para instalações fotovoltaicas, né? Instalações aí de energia solar. Tendo as classes 1, 2 e 3, variável aí com 1, 2 até 4 polos, e tensões aí de 2,255 volts até 950 volts, chegando aí a 150 kA. Também possuímos modelos aí para interface de dados, então para rede e também aí para sinal, né, como por exemplo aqui RS232 serial, né, ou RS485EX, por que DPS assim, né? Imaginem uma instalação, por exemplo, de uma câmera que é instalada fora da residência. Então, essa câmera pode ser PoE ou não, mas tem aí um ponto de rede. Então, provavelmente você puxa do seu switch para essa câmera. Então, colocando um DPS ali no meio, evita que venha surtos lá de fora da sua câmera para dentro da sua casa, para dentro da sua rede aí, ou para o seu switch. E a de sinal aí, muitas vezes na indústria, né? Então, pode ter aí surtos vindo do chão de fábrica ou de sistemas seriais, e aí evita que o sistema aí, que o surto venha para dentro dos seus equipamentos. Também DPS aí para sistemas de instrumentação e controle, sinais binários, sinais analógicos e também aí para áreas classificadas. Em destaque, né, desse webinar é a nossa linha nacional que nós estamos lançando neste ano, que é o DPS Eco, com um custo muito bom. Então aí, classes 1 e 2, temos a falha aqui quando ocorre a falha, né? Quando é necessário trocar o DPS, levanta a alavanca. Também possuímos modelos com sinalização remota, né? E também aí para trilho TS35. E também disponível o modelo DC aí para fotovoltaica com P de até 1 kV. E alguns modelos nós possuímos aí na nossa linha nacional. Então, de 175 volts até 440 volts. E normalmente, né, quando compram DPS, né, são as principais informações que ele utilizam são a tensão nominal e a corrente máxima. Então nós temos aí a tensão nominal até 440 volts, modelos, né, com até 440 volts e até 65 kA. Então nós temos o de 15, de 20 kA, 40 kA e 65 kA. Então é um DPS aí bem interessante, com um custo muito bom, né? E também o DPS nacional aí para a rede, né, para a Ethernet. Então, compatível aí com todos os protocolos que utilizam o meio Ethernet, com a velocidade de dados de até 1 GB, Cat6 e em conformidade com a norma aqui IEC. Com a tensão de operação máxima de 58 volts DC e 5 kA, né? Então aí com essa proteção 58 volts, principalmente aí para switches PoE. E o interessante com o aterramento dele, ou pode ser no trilho, ou aqui no parafuso. E também DPS aí para sistemas de sinal, então RS485, RS422, então com tensão máxima de operação de 15 volts até 5 kA, o aterramento também no trilho ou no parafuso. E é interessante agora, né, você pode me perguntar onde eu posso comprar esse DPS. Então, nós estamos aqui falando pelo canal da Dimensional. Então, pela Dimensional você consegue comprar os nossos DPS, né? Então, é interessante aí porque a Weidmiller está fazendo esse ano a Conexel aqui no Brasil 50 anos de mercado, então é um equipamento de qualidade, é uma marca bem sólida no mercado nacional. Nós estamos falando um pouco aí, acredito que deu para vocês aprender um pouco do que é um DPS, né? Quais são
as funções de um DPS, as principais características de um DPS, e peço para vocês, né, dar uma olhada nos nossos DPS, acompanha mais um pouco a nossa marca. Nós temos diversos itens, né, mais de 30 mil itens aí no nosso portfólio, e estamos à disposição de vocês, e muito obrigado a todos que deram atenção aí a esse webinar. Agradeço também a Dimensional por abrir essa oportunidade para nós falarmos um pouco da nossa marca. E obrigado por tudo. E Agradeço aí pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento aí. A Dimensional agradece bastante o seu tempo e, precisando, estamos aí à disposição.